A filosofia enquanto estratégia de sobrevivência. Falaremos um pouco hoje de Marco Aurélio Antonino, imperador romano, um dos pertencentes à tríade dourada do estoicismo romano. Um imperador que assumiu o império no momento de crise política, uma epidemia violenta, doenças, guerras, conflitos, intrigas. E ele escreve toda a sua teoria mergulhado em todas essas tramas e dramas que a vida humana proporciona e não deixou de proporcionar. Marco Aurélio tinha profundo vínculo com a virtude, assim como todos os estoicos. O estoicismo é uma corrente filosófica que tem como compromisso o vínculo absoluto do ser humano com a virtude e com a aceitação de tudo aquilo que a natureza e que a vida lhe apresentar. Marco Aurélio não era diferente. Ele buscava sempre estabelecer com a vida e com as pessoas um relacionamento baseado realmente na virtude e na capacidade de aceitação de todo o sofrimento que pudesse ser apresentado a ele pela existência. Esse sofrimento deveria ser administrado psicologicamente com otimismo, com um bom humor incansável e com uma profunda ligação com a verdade e com a honra. Marco Aurélio sofreu todo tipo de intrigas possíveis, inclusive da sua esposa e de um dos seus maiores amigos. Intrigas essas que envolviam a própria administração do poder. Contudo, a formação moral desse homem e a sua profunda homenagem a um tipo de comportamento capaz de suportar o sofrimento pela aceitação do mesmo, transforma o pensamento estoico em algo de profundo interesse para nós humanos. Marco Aurélio acreditava que o ser humano havia herdado determinados instrumentos intelectuais e morais dos homens e dos deuses. Acreditava que os hábitos moderados, a doçura no trato com as pessoas, a cordialidade, a piedade, a ausência de ideias maldosas, tudo isso se dava ao relacionamento que ele teve com homens grandiosos, exemplos de amigos, de família, exemplos de outros pensadores. Acreditava que o ser humano deveria ser discreto e deveria desprezar as futilidades e as superstições, as crendices. Ele tinha profundo vínculo com a razão, com a busca profunda da verdade pela razão humana, pela aceitação profunda de tudo aquilo que a natureza proporcionaria ao ser humano. Ele era um homem que pregava a franqueza, o falar a verdade, o habituar-se a agir de forma correta. Amava profundamente a filosofia, pois percebia nela uma grande fonte de conhecimento e uma profunda fonte de ensinamento sobre as dificuldades da vida. Acreditava que o ser humano deveria possuir bom caráter, capacidade de perdão, devia exercitar o perdão, mesmo que esse tipo de exercício fosse muito doloroso, porque o perdão é o exercício humano contra o rancor, e o rancor é uma doença que pode literalmente causar a morte de uma pessoa, segundo ele. Pregava a liberdade de espírito,
a liberdade de pensamento, a firmeza, um ânimo positivo, uma energia que o capacitasse a se levantar todos os dias e viver da melhor maneira possível, apesar de todos os problemas. Acreditava profundamente que nós, humanos, devíamos aprender a lidar com todos os problemas da vida com um bom humor absoluto, inclusive nas enfermidades. Quanto mais doente, quanto mais enfermo, quanto mais abalado e abatido, mais bom humor, mais otimismo, mais um espírito aguerrido esse ser humano deveria manifestar. Honestamente, eu gostaria muito de ser como... gostaria de me imaginar agindo dessa maneira em minha vida. Mas acredito que esses homens sejam muito superiores. Eu tenho um vínculo profundo com a emoção. E eles julgavam a emoção não algo negativo, mas algo que deveria ser controlado pela nossa razão, o equilíbrio. Ele dizia que nós humanos deveríamos também exercitar a paciência, a tolerância, até porque as coisas do mundo não foram feitas para o nosso deleite, para que nós nos sintamos melhores ou acolhidos. Pregava a benevolência, o saber olhar para o outro e entender o sofrimento deste. Afirmava também ser fundamental a solicitude, ser capaz de um espírito solidário, verdadeiro, efetivo, não apenas falar em ajudar, mas manter uma atitude de solidariedade real. Acreditava que a humildade era uma das maiores virtudes, até porque nada é nosso no mundo finito. Sabia da importância de pacificar a nossa relação com a morte e de aceitá-la como algo impossível de ser controlado. Aceitá-la como um sofrimento real, sofrimento esse que acometerá todos nós humanos de uma maneira ou de outra. Pregava também, afirmava também, defendia também a ideia do decoro no sofrimento, não fazer dele um instrumento de espetáculo. Ele dizia com muita intensidade que o ser humano deveria diminuir sua cólera, sua ira, suas paixões, mantê-las sob controle absoluto, mantê-las sob vigilância. Sabia ele que as fontes reais dos males humanos vinham da impulsividade incontrolável, da impulsividade que tomava o ser humano e o transformava em um ser humano totalmente diferente, o transformava em um demônio, podemos dizer assim. Ele acreditava que o ser humano deveria ser culto sem jamais demonstrar pedantismo, nem vaidade, nem nenhum tipo de arrogância. Sabia da importância do equilíbrio em todas as relações que os seres humanos deveriam proporcionar. Entendia a necessidade de amar os mestres, amar a família, amar aos amigos, mas saber as verdades que envolvem esses tipos de relacionamento. O discernimento, a capacidade de saber o que é certo ou errado, porque disso advém todas as nossas escolhas. E essas escolhas devem ser tomadas com profundo equilíbrio, porque de nossas escolhas surgem literalmente aquilo ou as coisas que definirão quem somos, definirão aquilo que apresentaremos aos outros e a nós mesmos. Tinha uma frase dele que eu gostava muito, ou que gosto muito, onde ele afirmava que amar a verdade e amar a justiça nos transformava em seres humanos de verdade. O amor à verdade.
acima de qualquer conivência, acima de qualquer oportunismo. E amar a justiça, porque dela advém a civilização, dela surgem as relações baseadas em regras e normas que devem, infelizmente, em determinados momentos, serem tuteladas por outras instituições que não a própria moral. Gostava muito de manifestar sua generosidade a todos. Gostava de ouvir as pessoas. Não tinha medo de ser contestado nem de ser questionado. Sabia que dos questionamentos e reflexões as verdades apareciam, se consolidavam, e nós humanos nos consolidamos a partir desses embates. Dizia que, não importando, ou melhor, dizia ser fundamental, que mesmo exercendo altos cargos e altas posições, ou não as exercendo, os seres humanos deveriam ser cordiais uns com os outros. Essa cordialidade é uma das virtudes mais defendidas por ele. A doçura no trato com as pessoas, a educação, o respeito. Algo que viesse do mais profundo do seu ser. A generosidade, que seria, na verdade, a ponte do amor ao trabalho. Bom, porque o trabalho, segundo ele, era também uma das fontes de conhecimento e também uma das origens do próprio exercício de como se relacionar bem com as outras pessoas. Pregava a necessidade da brandura, da calma, de não tomar decisões de afogadilho, de não ser impulsivo, de não se deixar levar pelas paixões, mas saber ser brando, saber refletir antes de agir, pensar até mesmo aquilo que está pensando. Isso é um princípio da própria ética humana. A modéstia como uma virtude fundamental, uma modéstia real, modéstia no agir, modéstia no sentir as coisas, modéstia no se vestir, modéstia na sua manifestação, no seu comportamento social. Dizia que os seres humanos deveriam ser parcimoniosos ou parcimoniosos em seus gastos. Não se entregar ao consumismo e à busca de futilidades materiais, porque somos apenas viajantes pelas searas da história e do mundo. Devíamos nos dedicar muito mais à verdade, à justiça, à generosidade e à moral humana, muito mais até que às riquezas que nada significam. Odiava a bajulação, odiava ser exaltado pelos outros, odiava toda aquela linguagem cheia de nódoas venenosas dos bajuladores que apenas desejam se aproveitar dos cargos, do status social dos outros. Afirmava também que nenhum ser humano deveria buscar reconhecimento em relação às suas virtudes, ao seu trabalho, à sua moral, aquilo que constrói, pois as suas ações falam por si mesmas e você não necessita de modo algum de reconhecimento por ninguém. Você deve saber quem é e você deve mergulhar profundamente em exercitar o comportamento bom, honesto e virtuoso que todo cidadão deveria ter por excelência como meta. A sobriedade, a seriedade, a forma correta, a forma elevada de se relacionar com os outros, a energia, mesmo estando
profundamente desestimulado, segundo Marco Aurélio, nós devemos gerar dentro de nós energia para conquistar aquilo que desejamos e para viver nossos embates. E principalmente manter uma mente reflexiva, refletir sobre tudo. Ora, todo grande pensador da ética usa a reflexão como uma das mais profundas estratégias. Refletir sobre aquilo que fez, refletir sobre aquilo que pensou, refletir sobre os atos que deixou de executar, refletir, assim como disse Sócrates, que o ser humano deve manter consigo mesmo um relacionamento de profunda autocrítica e autoconhecimento. Marco Aurélio não era diferente. E acredito que essa seja uma das maiores virtudes do estoicismo e da ética filosófica. A instar o ser humano a manter consigo mesmo um diálogo constante, para que ele entenda qual foi as suas melhores atitudes naquele dia e também as piores. Em que momento, em que situação, em que circunstância ele deve melhorar e em quais circunstâncias e atitudes ele deve evoluir, se aperfeiçoar. Essa é a meta humana. Dizia também que devia aos deuses a possibilidade de ter um relacionamento muito bom com as famílias, com a sua família, com a família dos amigos, com os amigos, de conseguir construir boas amizades, amizades essas fundamentadas, alicerçadas na verdade, na justiça, na honra, na solidariedade, na capacidade de compreensão, no respeito. Dizia ser fundamental respeitar os mestres, principalmente aqueles que nos ensinam o que é necessário à nossa vida. E honestamente, eu conheci muitos grandes mestres em minha vida. A filosofia me proporcionou muitas coisas importantes. Por isso minha dívida de honra com a filosofia, dívida essa eterna, e também com muitos mestres e professores que conheci na minha vida. E uma homenagem póstuma aqui a um querido mestre de antropologia filosófica e de ética na minha faculdade, chamado Armelindo Esquil, um dos melhores professores e seres humanos que eu conheci. Ele possuía toda essa brandura, toda essa doçura, todo esse respeito no trato com as pessoas e principalmente com a gente, comigo, enquanto seu aluno. Impossível esquecê-lo. Ele dizia também algo interessante, o meu nobre amigo Marco Aurélio, que todas as condições que nos dão a possibilidade de ajudar os necessitados devem ser cumpridas. Nós devemos ter como exigência pessoal um espírito solidário de ajudar quem necessita. Ele dizia a importância dos mestres em se preocupar com a juventude, mormente porque a juventude é um alvo constante das próprias emoções, da própria vaidade, dos medos, e os verdadeiros mestres devem se debruçar em alternativas para auxiliar a juventude a amadurecer dentro desse processo de convivência consigo mesmo e com os outros. É fundamental que nós entendamos que o que vincula pensadores como Marco Aurélio e os demais estoicos à vida
é uma profunda aceitação do sofrimento humano. Aceitar que o sofrimento existe, não fugir dele, entender que ele será um companheiro e que é fundamental que nós saibamos que toda a nossa existência estará assim, cercada de dificuldades e contradições e sofrimentos. Ele dizia algo muito interessante, que todos os nossos atos, todas as nossas atitudes devem ser tomadas como se elas fossem as últimas atitudes que eu deveria tomar em minha vida. E essas ações devem ter como base a ausência profunda de vínculo com as paixões, com o impulso, e que essas atitudes devem sim ser alicerçadas por uma virtude baseada na própria razão humana. Agir de forma que nossas ações pareçam ser as últimas ações que tomemos nos nossos dias ou naquele dia. E disse também que nós devemos viver cada dia, cada momento como se fosse o primeiro, para que nós não percamos o que ele chama de visão da primeira vez. É como se cada dia que nascesse nos envolvesse com uma aura, nos envolvesse com uma energia, com uma força, com uma magia de primeiro dia. Respiramos como se fosse o primeiro ar. Sentimos o calor e a luz do sol, como se fosse o primeiro calor e a primeira luz que nós experimentamos em nossa vida. O dia todo deve ser virginal para nós. E as nossas ações como se fossem as últimas. Aquelas que servirão de legado, aquelas que seguirão de exemplo. Eu gosto demais disso. Eu tenho profundo carinho por essas palavras de Marco Aurélio. Os estoicos hoje, principalmente essa tríade do estoicismo romano, ela é muito importante porque ela é muito acessível a todos nós, seres humanos. Eu me lembro de uma frase do professor Skill, de ética, ele dizia assim, os estoicos, isso era tudo uma brincadeira, na época de faculdade, ele dizia, os estoicos são aqueles sábios que ficarão de braços cruzados olhando o templo ruir e ficarão ali até a dissolução total daquela grandiosidade. Ora, isso é uma maneira metafórica, uma maneira até simbólica de fazer com que nós entendamos que não adianta brigar contra as questões que são por nós impossíveis de serem resolvidas. São questões que estão além da nossa capacidade de interferência, pois somos apenas humanos. Contudo, a grande beleza do pensamento de Marco Aurélio está na instrumentalização moral do ser humano em viver o seu dia a dia. E eu acho que a filosofia, ela tem um vínculo com o nosso cotidiano impossível de ser contestado. E nós muitas das vezes necessitamos de alguns alicerces. Necessitamos muito disso. Marco Aurélio, no seu conviver consigo mesmo, com a vida, e olha, ele era um imperador romano que guerreava por décadas. Ele morreu numa dessas batalhas, ficou doente e morreu. Ele demonstrava uma rejeição absoluta a tudo aquilo que é ilusório. Ele não gostava dessas visões que exaltavam o impossível. Ele dizia que a ilusão afastava o ser humano da verdadeira busca e do verdadeiro conhecimento de tudo que é permanente, de tudo aquele que é.
E ele dizia: fuja das ilusões e mantenha-se profundamente encantado pelo aprendizado dos acontecimentos da vida. Nada mais filosófico do que isso. O encantamento pelo conhecimento. A curiosidade em querer saber mais sobre aquilo que parece ser óbvio, mas que pode esconder dentro de seu âmago, de sua essência, algo fundamental. Ele dizia que a busca do conhecimento da realidade deve estar acompanhada até mesmo de uma intuição mística de um mundo dotado totalmente de sentido e cujas dificuldades que esse mundo nos apresenta têm um objetivo: aperfeiçoar o ser humano. Todos os nossos problemas, nossas angústias, nossas tristezas, nossas dores, nossos sofrimentos têm apenas um objetivo, segundo Marco Aurélio: nos aperfeiçoar, nos fazer evoluir como seres humanos. Confiar na vida e em si próprio e comprometer-se profundamente com os preceitos morais que são a base do caráter e da dignidade humana são para Marco Aurélio as metas daquele que honra de verdade a condição humana, condição essa que ele representa. A maioria dos filósofos, e principalmente Marco Aurélio, vê a existência humana como algo grandioso. E por isso ele busca reafirmar-se como humano a partir do vínculo profundo do ser humano com a verdade, com os preceitos éticos e com a realidade. Marco Aurélio é fundamental. Ele morre jovem, em 180, com 58 anos de idade, em sua tenda, durante uma campanha contra os marcomanos. Ele, historicamente, é considerado o último dos 5 bons imperadores. E já possuía em vida título esse que depois foi imortalizado a título de imperador filósofo. Dizem que quem o conheceu se sentia profundamente feliz em conversar com ele. Até os próprios inimigos possuíam isso. Ele gostava de manter com as coisas uma ligação profunda baseada na verdade. Segundo ele, é impossível para nós lutar contra aquilo que não podemos controlar, mas podemos controlar a forma como iremos lidar com essas dificuldades incontroláveis. Fundamentalmente a morte, que é algo impossível de controlar, algo impossível de negociar. E ele via a morte como um aprendizado para a própria vida. A maioria dos grandes filósofos acredita que a filosofia seja, na verdade, um caminho para o entendimento da morte. E talvez seja. Marco Aurélio, um dos grandes pensadores, talvez aquele que mais tenha trazido para nós humanos, estabelecido questões de profunda importância. Continuaremos na outra semana a conversar um pouco mais sobre a filosofia enquanto estratégia de sobrevivência. E lhes garanto, meus amigos, que o estoicismo, que o pensamento de Marco Aurélio pode ser de grande ajuda àqueles que desejam
viver a vida de forma verdadeira, fugindo das ilusões e encarando-a como um processo que pode nos levar ao aperfeiçoamento. Honestamente, eu gostaria muito de ser como esses homens, de ter essa mesma verve, essa mesma capacidade moral de Marco Aurélio. Mas eu sou um homem pequeno, que vive muito bombardeado pelas emoções, mas que busca profundamente esse equilíbrio. Talvez esse seja o meu maior embate existencial. Essa profunda dialética entre mim, a emoção e a razão. Sempre num equilíbrio, porque também a emoção nos torna humanos melhores e a razão nos mantém firmes nesses nossos propósitos. Um abraço, meus amigos.